Bom dia, pessoal. Bom dia. Olá, bom Tudo dia. bem com vocês? Vamos esperar só mais uns minutinhos até umas 11h05 para a gente iniciar, tá? Para esperar o pessoal entrar um pouquinho. Já tem bastante gente na sala. Obrigada de quem está participando, tá? Vão ser assuntos bem legais que a gente vai tratar aqui na nossa live. Então, vou esperar mais uns minutinhos e a gente já começa. Entrando bastante gente ainda. Já estamos com 90 pessoas aqui. Vamos esperar só mais um minutinho. E aí, já vou começar a fazer a introdução para vocês, tá bom? Só mais um minutinho. Pessoal, já estamos com praticamente 100 pessoas, agora atualizou 107. Já vou começar aqui a dar início à nossa live novamente. Obrigada de quem participou. Eu acho e de quem está aqui participando. Eu acho que vão ser assuntos muito legais que a gente vai tratar e de uma maneira que todo mundo que é do comércio exterior precisa ouvir, que é a reforma tributária, né? A gente vê ela muito sendo voltada para o fiscal, para o contábil, para as outras áreas, mas o quanto a reforma tributária também impacta no nosso Comex? A gente falando com pessoas que estão no dia a dia e entendem desse assunto, tá? Então, aqui comigo, a gente está com a Suelen e o Adailton, aqui da parte de produto da Navel, e também com o Vinícius Silveira, que é diretor de produto na B-Comics, para explicar para vocês de maneira bem legal, bem clara, bem didática, o que é a reforma tributária, né? O que está acontecendo e os impactos na operação que ela vai vir em decorrência, tá? Então, que acho que a gente já pode começar. Vou passar a palavra para o Vinícius, para ele já fazer uma introdução e também ele se apresentar um pouquinho melhor, com mais detalhes, caso ele queira, tá? Vinícius, pode começar. Pode passar. Legal, obrigado, Caroline. Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, aqui me apresentar. Então, eu sou o Vinícius Silveira, né, diretor de produtos da Bicomics. Atualmente, eu fico responsável pela parte de regimes especiais aduaneiros, né? Então, eu cuido aqui da parte de RICOF, drawback, tudo que envolve a questão de regimes fica sobre a minha responsabilidade. E a gente tem estudado bastante aqui, né, com relação à reforma tributária, conversado com bastantes empresas, né, estamos aqui bem antenados sobre tudo que vem surgindo sobre a da reforma tributária, né, até porque nós estamos num processo ainda transitório, né, e a reforma tributária começa efetivamente a partir de 27. Então, a ideia aqui é passar para vocês, pessoal, um pouquinho desse contexto da reforma tributária, né, e olhando com o viés do comércio exterior, né? Como bem a Caroline comentou, o comércio exterior, né, tem sim um papel, na nossa visão, né, muito importante nesse contexto da reforma tributária. A gente vai tentar passar por alguns insights aqui com vocês, né? Então, fiquem à vontade depois também para fazer alguns questionamentos, eventualmente, se a gente não conseguir responder aqui na live. Posteriormente, a gente responde, né? Entra em contato e responde por e-mail. E fique bem à vontade. Aqui é um bate-papo, né? Bem descontraído. Quando a gente fala de reforma tributária, né? Reforma tributária é algo, né? Bem pesado aqui, então a gente vai dar alguns insights, falar um pouquinho sobre os desafios que a reforma traz, né? Principalmente no viés do comércio exterior,
pouco um ponto de atenção, o que que a reforma impacta efetivamente dentro das nossas empresas, das indústrias no Brasil. Então, vamos começar só falando um pouquinho sobre o que efetivamente, né, muda aqui na reforma tributária. A princípio, não é só uma mudança, né, de siglas aqui de tributos, não é isso. A reforma tributária ela é muito mais ampla, né? Ela vem com o conceito agora de IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, que é comumente já utilizado por outros países. Então, o Brasil aí, né, se iguala nesse contexto a outros países. A gente hoje tem, né, dentro da nossa legislação aqui, né, um número enorme de legislações que pautam tanto o PIS, COFINS, o ICMS, que é estadual, né, então aqui tem cada estado tem seu regulamento do ICMS, tem o ISS, que é municipal, a gente tem o IPI, que é federal, então aqui a gente tem um contexto enorme de legislações, né, e a ideia, um dos pontos principais aqui da reforma tributária é tentar buscar a simplificação, né? Então, dentro desse contexto, foi criado o IVA, né? Através da lei 214 de 25, né? E esse IVA, ele é um IVA dual, que o pessoal comenta, né? Por que dual? Porque ele tem dois componentes. Ele tem tanto o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, como o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Então, essa divisão, basicamente, eles, né, o IVA, ele é pautado, ele tem basicamente uma regra única, mas ele é pautado nessa divisão com o objetivo da destinação da arrecadação, né? Então, o CBS, ele visa ser direcionado para, né, o âmbito federal, e o IBS ele vai ser distribuído para o âmbito estadual e municipal, né? O CBS ele vem a substituir o PIS e COFINS, né? Então sai o PIS e COFINS, ele é extinto, né, a partir de janeiro de 27 e entra o CBS. O ICMS e o ISS, né, ele vai ser substituído pelo IBS, que aqui no IBS nós temos uma transição mais gradual, que começa lá em 29, depois, né, e vai até 32. Aí a gente fala que a reforma tributária plena, ela começa efetivamente em 2033, tá? Depois o pessoal vai detalhar um pouquinho melhor essa com relação a esse calendário, certo? Nós temos aqui o IPI, tá, pessoal? O IPI, ele não é extinto, então esse é um ponto importante de ser comentado, ele não vai ser extinto, ele vai ser, né, reduzido à alíquota zero. Então, o IPI vai ser reduzido à alíquota zero, salvo para os produtos que têm benefício na Zona Franca de Manaus. Então, por exemplo, se a gente tem lá um incentivo na Zona Franca de Manaus, né, para um determinado produto, e alguma empresa, né, tem como objetivo fazer a produção, comercializar esse mesmo produto fora da Zona Franca de Manaus, então ali vai ter uma taxação do IPI, tá? Então esse é um ponto de atenção, né? A gente fala que o IPI vai acabar. Sim, na verdade, ele não vai acabar, ele vai ser reduzido a alíquota zero, mas, né, existe esse detalhe da Zona Franca de Manaus, perfeito? E aí, eu acho que aqui um ponto que eu gostaria de comentar com vocês também, que é, né, trazendo já para o que seriam os desafios da reforma tributária, né? Então, o primeiro ponto, que é uma reforma que visa, né, uma estruturação tecnológica, uma mudança muito forte tecnológica. O governo investiu muito forte, né, no desenvolvimento da solução para fazer o controle da reforma tributária, né? E a gente tem dois componentes aqui de tecnologias muito fortes, um que chama-se apuração assistida, no qual o governo efetivamente vai fazer toda a apuração da empresa, os débitos, os créditos, né, e dizer quanto que a empresa, se ela é credora ou se ela precisa pagar imposto naquele mês, o governo semelhante, né, ao que a gente tem hoje, por exemplo, na declaração do imposto de renda pessoa física, né, que a gente baixa a declaração pré-preenchida. É isso que o governo vai fazer também com a apuração do CBS e IBS. Ele vai calcular a apuração do CBS e IBS e vai repassar à empresa efetivamente o que ela precisa recolher, né, ou se ela tem algum crédito de tributos dentro do período, né, do exercício, tá? Então, esse é um ponto.
O outro ponto, e aqui é um outro desafio, né? Não sei se vocês já ouviram, existe a implementação do split payment. O split payment é um objetivo do governo, ser quando, né, você paga, né, por um determinado produto ou serviço, né, você está pagando o valor do produto e serviço mais os impostos. E a ideia do governo é que no momento desse pagamento ele já separe o que que é tributo e já vai direto para o governo, não vai para, né, para o fornecedor, né? Hoje a gente paga o tributo sempre para o fornecedor e o fornecedor repassa para o governo. Aqui o governo, com esse split payment, ele quer, né, já ter essa arrecadação no momento do pagamento do produto ou do serviço. Então, esse também é um outro avanço, né, tecnológico. Até a gente tem ouvido o comentário aí que esse sistema do split payment ele vai ser, né, muito maior do que o sistema do Pix, por exemplo, né, que a gente tem hoje, que foi implementado e amplamente utilizado. Então foi, né, foi investido numa tecnologia muito maior do que o que a gente tem hoje para controlar, né, e fazer todo o gerenciamento do Pix. Só para a gente entender assim, né, o quanto que o governo está investindo nesse contexto da tecnologia para a reforma tributária, tá? E aqui, né, a gente tem dois grandes pontos aqui, né? Um que justamente, por um lado, o governo tenta simplificar a questão da tributação, da legislação, né, com a reforma tributária, mas também tem um segundo objetivo, que ele quer, né, minimizar a sonegação do imposto. Então, isso também é um ponto aqui que o governo, né, não declara, né, abertamente, mas um dos grandes objetivos da reforma tributária também é evitar essa sonegação. Aí, com a implementação do split payment e também, né, uma outra mudança que a gente tem de forma bem significativa é na tomada de crédito, né, dos tributos. Hoje, quando você recebe uma mercadoria de um fornecedor, você dá a entrada dessa mercadoria, né, na sua empresa. Aquele mês que você deu a entrada, você toma o crédito daquele imposto. Mesmo não tendo pago o imposto, você já vai tomar o crédito daquele imposto que você pode abater dos débitos da saída, né? E aí você tem a utilização desses créditos sem efetivamente ter o desembolso de caixa. Agora o governo fala assim, ó, só vai poder tomar crédito, né, quando o governo for pago, quando o imposto, né, devido for pago ao governo. Então a gente fala que hoje, né, a tomada de crédito ela vai ser por caixa. Então, quando o governo receber o tributo, ele sim vai, né, liberar o crédito daquele tributo, né? Já isso na compra, né? Na saída é pelo exercício da competência. Então, no final do mês, você tem que fazer a apuração. Na verdade, agora o governo vai fazer a apuração e já vai dizer, abater os créditos e dizer o quanto que você tem que pagar de tributo naquele mês. A gente fez aqui, pessoal, assim, só para fazer um comentário, né? E a gente pensar, né, nessa questão dos impactos. A gente fala hoje, né? Tem-se uma estimativa ali que a alíquota, né, média do CBS e IBS vai ficar entre 26 a 28. Então, assim, não, essa alíquota ainda não está efetivamente, né, calculada. O governo estima ali que vai ficar entre 26, 26,5 a gente acha que pode chegar a 28%, né, de alíquota, uma das maiores alíquotas aí quando a gente fala da questão do IVA. No entanto, né, quando a gente fez uma análise aqui, olhando principalmente a nossa base de clientes, né, que são as indústrias aqui que geralmente, né, importam e exportam, né, elas hoje têm uma alíquota média, né, desses tributos que a gente está falando, né, do PIS, COFINS, ICMS, ISS e tudo mais, uma alíquota média na compra, ela fica em torno de 13 a 20%, né? Esse é uma alíquota que a gente calculou uma alíquota média efetiva, de 13 a 20%. Na saída, né, pela venda, né, a alíquota fica em torno de 14 a 23%. Essa é a alíquota médias que a gente apurou dentro das operações das empresas hoje que acabam utilizando também muito de benefícios, regimes, deferimentos, né? Então fica em torno dessa média. Na compra de 13 a 20, na venda de 14 a 23, né? Então, quando a gente olha para uma alíquota que projeta 26, 28, a gente realmente vai ter um incremento, né, efetivo aqui na tributação.
E aí, esse incremento na tributação em função dessa alíquota, que provavelmente vai ser maior, inclusive a base vai ser mais ampliada, né? Ela traz um impacto principalmente em caixa, né? Uma coisa que a gente tem percebido e discutido muito com as empresas é que, né, a reforma tributária, dentro do modelo que ela está se desenhando, ela sim vai gerar um impacto em caixa nas empresas. O que que seria esse impacto de caixa? As empresas vão poder as empresas vão ter que ter mais capital de giro para rodar a sua operação. Tá? Esse é um dos grandes pontos aqui de atenção que a gente traz, né, dentro do critério dos impactos da reforma tributária, é olhar para a questão de caixa, né? E dentro desse contexto, a gente pode colocar, né, que o comércio exterior aqui tem um papel importante, né, dentro desse contexto, que pode auxiliar a empresa a minimizar esses impactos. E por que que o comércio exterior pode ajudar a minimizar esse impacto? Porque, né, o comércio exterior hoje detém, né, algo extremamente importante que é o comércio exterior, né, a importação e a exportação, na qual a gente pode sim se utilizar de regimes especiais aduaneiros que vão reduzir a carga tributária, né, e minimizar esse impacto de caixa, ok? Então, quis só fazer essa, né, uma breve introdução, né? Se a gente for se aprofundar aqui na reforma, vai longe. Aí eu acho que queria chamar aqui o Adailton e a Sueli, talvez, para contribuir um pouquinho sobre, né, como é que vai ser a linha do tempo da reforma tributária, né? Certo, então. Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Adailton, eu faço parte do time de produto da Narvel e a gente trouxe aqui para vocês, né, de forma bem visual, uma linha do tempo, né, passando por esses anos de transição dos impostos da reforma tributária, né, até chegar no início pleno. Então, olhando de forma bem prática aqui para o ano que a gente está, 2026, o CBS e o IBS, eles são somente em caráter informativo, né? Então, o governo disponibilizou isso agora, mas para a questão de teste, para que as empresas possam, né, se adaptar nesse momento, entender a dinâmica, e realizar todos os seus testes internos. Então, ainda não há recolhimento neste ano. A partir de 2027, a gente já percebe que já vai ter uma mudança bem importante, que é a extinção de PIS e COFINS e a substituição por CBS, né? Então, a gente já vai ter o CBS de forma integral e também já vai ter a entrada do imposto seletivo, o IS, que vai ser o imposto para alguns produtos específicos. Então, ali de 2027 até o fim de 2028, a gente segue assim, né, conforme está no cronograma. E a partir de 2029 até 2032, a gente vai ter uma transição do ICMS e do ISS, né, que vão reduzir gradualmente conforme esses anos, e proporcionalmente, né, de forma inversa, o IBS ele vai crescer. Então, é nesse momento aqui que a gente vai ter de fato a redução do ICMS até chegar ao seu fim, que vai ser em dezembro de 2032, e o ISS também. E a partir de 2033, a gente já vai ter, em janeiro, né, a gente já vai ter a extinção total de ICMS e ISS e o sistema de IBS, CBS-IS, ele passa a valer em pleno vigor. A Suelen, ela vai comentar um pouquinho aqui sobre as obrigatoriedades, né, que a gente tanto tem visto aqui nas notícias, que se inicia a partir de 1º de agosto, desse ano. Bom dia, pessoal. Obrigada, Ada. É, o assunto da obrigatoriedade vem se estendendo ali ao longo dos últimos meses. Ele tinha uma previsão inicial de começar ali, então, em 1º de janeiro, de acordo com a legislação, trazia uma obrigatoriedade do preenchimento nos documentos fiscais já em 1º de janeiro. A gente chegou ali em janeiro, de acordo com o volume de clientes já utilizando, né, a reforma tributária foi visto para não impedir as operações, foi postergada essa data. Então foi liberado ali logo no início a informação de que os documentos fiscais não seriam rejeitados caso não tivessem essas informações, mas a obrigatoriedade por legislação continuava. E mais logo em seguida também foi liberado um outro comunicado postergando também a obrigatoriedade do preenchimento, dizendo que seria liberado uma regulamentação específica quanto a esse prazo. Então, em abril, a gente teve a liberação do nosso regulamento, que falava sobre a obrigatoriedade do preenchimento de reforma tributária nos documentos fiscais a partir do 1º dia do 4º mês subsequente.
que chega ali para a gente, então, em 1º de agosto. Os documentos fiscais, como especificamente a nota fiscal, liberou uma nota técnica passando o prazo de obrigatoriedade, falando que os documentos fiscais seriam rejeitados, as notas não seriam autorizadas a partir de 3 de agosto, se não tivessem as informações, se não tivessem a informação dos dados de reforma tributária. Então, a gente vem trabalhando, então, com um prazo bem apertado, já início ali da próxima semana, sobre a obrigatoriedade dos dados de reforma tributária nos documentos fiscais, considerando também que do INPE foi incluso na legislação como um documento fiscal, então também exige a obrigatoriedade de preenchimento de dados de reforma tributária na do INPE. Para se manter atualizado, se mantendo atualizado constantemente ali sobre as liberações, a gente teve um comunicado, uma notícia liberada ali pela Receita Federal ontem pela manhã, onde a Receita Federal e o comitê gestor ali do IBS publicaram que vão divulgar novos prazos de obrigatoriedade para preenchimento dos documentos fiscais com reforma tributária. Eles passaram um prazo de até o final dessa semana passar esse novo cronograma de obrigatoriedade. O que acontece é um medo da Receita, de forma geral, dos documentos fiscais começarem a ser bloqueados, né, rejeitados, e a travarem as operações gerais do Brasil por falta de informação de reforma tributária. Nem todas as empresas estão preparadas, nem todos os sistemas se configuraram para ter essas informações, e a gente sabe que se não informar os dados ali de IBS, CBS, as informações de classificação tributária, os documentos fiscais passariam a ser rejeitados. É um medo de trancar as operações, então está previsto ali por até o final dessa semana ser liberado um novo cronograma, e a expectativa é que para cada documento seja liberado um prazo específico para a obrigatoriedade desse preenchimento. Essa palavra ali para o Ada, que vai continuar agora sobre essa transição gradual. Uhum. Então, aqui de forma bem visual, né, a gente consegue observar em forma percentual até a transição, principalmente aqui os pontos bem discrepantes, né, do início e do fim, onde os impostos legado, que a gente chama hoje, né, que são PIS, COFINS, ICMS e ISS, neste ano eles estão praticamente 100%, tirando a exceção ali dos testes que já estão sendo realizados, né, então a inclusão de de IBS e CBS aos poucos, né, a nível de teste, mas completamente a gente ainda tem os impostos legados nesse ano. A partir de 2027, ali na segunda barrinha, a gente já vai ter ali uma transição para o CBS, então com a exclusão já de PIS e de COFINS, e a gente segue ali até o fim de 2028 nesse sentido, e depois a partir de 2029 a gente começa a ver uma alteração bem significativa, né, dos anos ali com redução de 10% do ICMS e ao aumento proporcional de IBS para poder substituir o ICMS e ISS, né, até o fim, que vai ser 2033. Então, olhando ali da primeira barrinha do gráfico até a última, a gente consegue observar toda a transição, né, 100%, até a gente chegar no nosso novo ano aí de 2033 com 100% dos impostos da reforma tributária já ativos. Agora eu passo a palavra para o Vinícius. Legal, Adeilton. Só para comentar aqui com vocês, pessoal, né, como é que fica o cenário dos regimes, né, especiais aqui, aduaneiros, tributários, com relação ao que a gente tinha até então, né, e como é que isso vai se comportar na reforma tributária. Um destaque que a gente traz primeiro é que hoje, né, a gente tem ali um regime chamado preponderantemente exportador, que são para aquelas indústrias no qual ela exporta mais de 50% da sua produção. Então, ela consegue, com isso, né, se habilitar e ter a suspensão do IPI, PIS, COFINS, né? Esse benefício, né, esse regime, ele não está contemplado na reforma tributária. Então, aqui é um ponto de atenção para essas empresas, né, que hoje né, são preponderantemente exportadoras, né? Como é que isso vai se comportar pós-reforma tributária, né? Um outro ponto, que é um outro regime, que é o drawback, que é o incentivo à exportação, né, amplamente utilizado, né, talvez é o regime mais utilizado aí, democrático, né, para as indústrias nacionais, né, ser mais competitiva no exterior. Ele também tem uma mudança, tá? Então, assim, hoje
dentro do drawback a gente tem basicamente duas modalidades, isenção e suspensão, né? E aqui, então, cabe destacar, né, a modalidade que passa a estar contemplado na reforma tributária é o drawback modalidade suspensão, né? O drawback modalidade suspensão hoje, ele trata o imposto de importação, o adicional, né, do frete para a renovação da marinha mercante, o IPI, o PIS, COFINS e o ICMS, isso na importação. Na compra do mercado local, ele trata o IPI, PIS, COFINS. Quando eu olho para o cenário pós-reforma tributária, então, na importação, né, vai ser contemplado o imposto de importação, o adicional do frete para a renovação da marinha mercante, o CBS e o IBS, né? Então, esse é um ponto bem interessante. E também na compra no mercado nacional, né, você pode comprar também vinculado a esse regime, vai estar contemplado o CBS e o IBS. E aqui nesse ponto a gente tem um ganho significativo que equipara, né, tanto compra importação como compra no mercado local, no mercado nacional, né, o tratamento do IBS, né? Hoje, se a gente olhar aqui, né, na compra no mercado local hoje não trata o ICMS, mas na reforma tributária vai tratar o IBS. Então aqui é um ponto positivo que a reforma tributária nos trouxe, né? Por outro lado, né, na modalidade de isenção, né, que também é amplamente utilizada, hoje na importação ela contempla, né, a isenção do imposto de importação, do adicional do frete para renovação da marinha mercante, do IPI, PIS, COFINS, né? No entanto, na reforma tributária, essa modalidade ela não acaba, né? Ela não termina, isso é um ponto importante, ela continua ainda, porém, ela vai tratar apenas imposto de importação e o adicional de frete para renovação da marinha mercante. Então, esse a grande mudança aqui, né? Se por um lado a modalidade de suspensão ela contempla, né, tanto CBS e IBS na compra como na nacional como na importação, no caso do isenção, ela não vai contemplar o CBS e IBS, nem na compra no mercado local, nem na importação, tá? E um outro lado também interessante que a reforma trouxe é outro regime, que é o RICOF, né? O regime de RICOF também tem como grande objetivo aqui incentivar a exportação, né? Tornar nossa indústria nacional mais competitiva no mercado externo, né? Então, hoje, né, o RICOF, ele trata apenas os tributos federais, né? Com exceção de alguns estados que têm um complemento, né, para tratar o ICMS, mas basicamente hoje o RICOF ele pauta o imposto de importação, né, o AFRMM, o IPI, PIS, COFINS, né? E, no caso da reforma tributária, ele passa a tratar o CBS e IBS. Então, aqui também a gente tem isso tanto na importação como na compra no mercado local. Então, aqui também tem esse incremento no regime do RICOF, que é passar a tratar o IBS, que, né, atualmente é o ICMS, que ele não trata, mas na reforma tributária ele passa a tratar também o IBS. Então, esses são os pontos positivos. Então é importante, né, a empresas, né, todo mundo ter essa ciência do que muda com relação aos regimes, né, aduaneiros especiais, justamente para montar uma estratégia dentro do comércio exterior para saber qual o regime que eu vou continuar utilizando dentro da reforma tributária. Ok? E tem um ponto mais importante ainda, né, que é o que o Adailton vai complementar, que é com relação, né, aos benefícios estaduais também, né, Adailton, se quiser comentar. Sim. Então, assim, fazendo o link, né, com o que o Vinícius comentou sobre os regimes especiais, né, às vezes uma substituição aí, uma alternativa para reduzir custo em alguns cenários. Falando hoje especificamente, né, a gente tem os benefícios fiscais, né, concedido pelos estados, alguns estados do Brasil, que concede para tanto importador próprio quanto para trading companies também, que tenha, enfim, redução de custo, ali um melhor aproveitamento de crédito para as operações. Isso vai se estender até o fim de 2028, vai ter de 2032, desculpa. A partir de 2028 começa a redução, mas ainda está ativo. Então as empresas vão continuar utilizando, mas a gente já sabe, né, já tem a certeza de que isso vai acabar. Então, olhando para o que o Vinícius estava comentando também, as empresas elas precisam começar a se preparar melhor para essa questão de formação de custo, né? Entender a questão dos impostos da reforma tributária nessa substituição, tentar angariar outras formas também que podem impactar no custo.
E falando um pouco assim, mais direcionado que a gente ouve, né, nos corredores a falar sobre trade company, né, que hoje a gente enxerga a trade company, né, mais comercialmente falando, é como uma concessora de benefício fiscal, né? A gente olha a trade company, né, com um carro-chefe de redução de custo através do benefício de CMS. Não tendo o benefício de CMS, a trade vai acabar, né? Não é bem assim. Então, a trading hoje, né, antes mesmo dos próprios benefícios, ela fornece uma gama gigante de serviços que impactam diretamente na redução do custo dos clientes com quais elas trabalham, né? Então, a trade por volume de importação, ela tem uma gama grande de negociação com tabelas portuárias, aeroportuárias, né, que impactam diretamente no custo, diferentemente de eu, importador próprio, ir lá tentando negociar com o porto, é muito mais competitivo com a trade seguir nessa linha, assim também como negociação em transportador rodoviário, agente de carga, outros prestadores de serviço, né, dentro dessa gama gigante que é a operação de importação, né, até a entrega da mercadoria no cliente. Então, tem toda a expertise da trade também que se é aproveitada, tudo objetivando também redução de custo. Lógico que a gente não vai ter o benefício, que é uma parte importante, mas se tem aí outras alternativas também para seguir, né, no negócio forte da trade, nesse sentido. Perfeito. Fala só uma palavrinha, pessoal. Podem ir mandando as perguntas aqui que vocês tiverem, que como o Vinícius também já falou, no final a gente vai ter 15 minutinhos, então se quiserem já ir escrevendo aqui, a gente no final vai voltar nas perguntas, tá bom? Pode continuar. Legal. Eu queria aproveitar aqui, né, só para complementar que a Delto está falando, também tem uma mudança, né, quando a gente fala de trade company ou, né, empresa comercial exportadora, tem uma mudança, né, com relação à remessa com fim específico de exportação, né? Então, muitas empresas hoje fazem essa remessa com fim específico. Essa remessa, ela não é tributada, né? E você remete para uma trade ou para uma, né, empresa comercial exportadora e ela vai pegar aquele material da forma que está e fazer a exportação. Então, essa transação, essa remessa com fim específico, ela é meio considerada como se é uma exportação indireta. Porém, né, para se ter o benefício do deferimento, né, dessa remessa com fim específico, né, as empresas trades e empresas comerciais exportadoras, elas vão ter que ser certificadas no OEA. Então, aqui também trouxe uma condicionante importante, né, que é para as empresas atentarem, elas vão precisar ter certificado do OEA, né, e ter uma regularidade fiscal. Por exemplo, não pode estar no CADIM, né, no Cadastro de Inadimplência junto ao governo. Então, esse também é um ponto de atenção aqui, pessoal. E aí, assim, a reforma tributária ela vai exigir das empresas, né, um nível de conformidade muito maior, né, muito maior. Tanto que, né, essa obrigatoriedade do OEA justamente visa a garantir que a empresa tenha essa conformidade, né, tenha esses processos bem definidos, né, o compliance dentro das operações, ok? E aí, eu acho que aqui, se me permitirem, aqui só queria comentar também, né, com relação a um ponto importante, pessoal, com relação à integração entre os sistemas, né? A gente tem dentro do comércio exterior, principalmente da importação, né, a do INPE, que né, é algo recente que veio também, né, gerou uma demanda grande de trabalho para as empresas se adaptarem à utilização da do INPE. A do INPE, no contexto da reforma tributária, ela é considerada um documento fiscal, tá? Então, assim, é com base na do INPE que vai ser feito o recolhimento do CBS, IBS dos impostos. Então, esse é um ponto importante aqui. A do INPE, ela sim tem um caráter fiscal, né? Talvez um pouco diferente lá no anterior, que é DI, com a nota fiscal, o que valia era a nota fiscal, né? A DI era só mais uma documentação para regularizar a importação, mas o documento fiscal era nota fiscal. Agora, na reforma tributária do INPE também passa a ter esse caráter fiscal, tá? E aí, um ponto importante é sempre as empresas, né, pensarem nessa integração entre o RP, né, o sistema de comércio exterior e o módulo, né, principalmente o módulo de escrituração fiscal. Então, aqui a gente precisa entender, né, e fazer essa integração. Muitas empresas, até então,
E aqui é o ponto de atenção, né? Tão focado apenas na emissão da nota fiscal, emitir a nota fiscal correta. Mas é importante, né, que o comércio exterior entenda todas essas mudanças da reforma tributária e também esteja apto, né, a implementá-la dentro do processo do INPE. Aqui tem um ponto bem importante, né? Até que o que foi comentado pela Suelen, né, dentro da reforma tributária, tem um campo, tem uma informação que a gente chama aqui, que é o C-Class Trib, né, que é o campo da classificação tributária, que será um dos campos mais importantes da importação na reforma tributária. Por quê? Porque ele define o tratamento do tributário do ICMS e do IBS para cada item importado, né? O que a gente quer dizer? Que, assim, o NCM do produto importado, o NCM continua dizendo, né, o que é o produto, mas o C-Class Trib diz como esse produto será tributado. Então, esse é um ponto importante, né? E por que a gente está comentando isso, né? Porque, assim, do ponto de vista da produto tecnologia, né, esse novo campo exigirá que os RPs, né, e principalmente também integrado com as plataformas de comércio exterior, como a Narvon, né, e as soluções fiscais, mantenha essa tabela de C-Class Trib, né, tabela de classificação tributária, né, constantemente atualizada. Já que a gente percebeu aí que, né, isso está em constante mudança, né? Já veio novos códigos, exclusão de alguns códigos, então isso está em mudança ainda, né? Mas é importante entender que essa informação do Seclestib ela vai estar na do INPE, né? Vocês vão ter que informar na do INPE, e a nota fiscal ela vai ter que refletir, né, toda essa parametrização que tem na do INPE. Então aqui é um ponto de integração extremamente importante, né, entre RP e o software de comércio exterior, ok? Então, conectando um pouco aqui com o que o Vinícius falou, até um pouco da nossa percepção aqui como empresa de sistema de comércio exterior, a gente acompanha um pouco do movimento dos nossos clientes, né, se adentrando na reforma tributária. A gente tem um dado aqui de uma empresa privada aqui do Brasil que fez uma pesquisa no período deste ano, onde eles observaram que mais de 66%, né, das notas fiscais que foram emitidas através do sistema deles, né, estavam em desacordo com as informações da reforma tributária, né? Então, isso também reflete um pouco internamente daquilo que a gente percebe no dia a dia, né? A gente está aí desde janeiro já, então, com a possibilidade ali de informar, né, tanto o Seclastrib quanto a questão de alíquotas para poder se adaptar, né, e enfim, fazer os testes, e a gente começa a ver agora, principalmente se aproximando pela questão da obrigatoriedade, que algum outro cliente ainda vem fazer um questionamento, mas de forma muito, assim, discreta. Então, a gente, como empresa de sistema, principalmente, a gente já está mais de um ano trabalhando em reforma tributária, né? A gente se pauta principalmente pelas notas técnicas da Cefaz, os decretos, regulamentos, a legislação, então toda uma estruturação para deixar um ambiente disponível, né, para os testes. A gente está num ano de período de teste, né, disponibilizado por toda a parte do governo, da Receita Federal, então a gente obrigatoriamente precisa se antecipar, mas a gente não percebe assim que os clientes, de forma geral, estão no mesmo passo, né? Então é aquela coisa que passa uma percepção de que a maioria deixa um pouco para a última hora. E também não é simplesmente, né, abrir o sistema e sair lançando coisas novas, né? Tem toda uma sistemática que você precisa entender especificamente no seu sistema, também na parte interna da sua empresa, né? Como que vai ser o procedimento interno, né? Então isso afeta diversas áreas, né, da empresa e também na parte de formação de custo. Então, esse dado ele levanta, assim, ele acende também aquilo que a gente tem percebido, né, internamente e gera um alerta, né, para as empresas se não iniciaram ou se iniciaram e deixaram um pouco de lado para seguir, né, se adentrando nas divulgações ali, principalmente, né, da reforma tributária pela Receita Federal, entre em contato com seus sistemas, né, tentem entender, peçam um manual, né, peçam explicação nesse sentido, porque os prazos eles estão bem apertados, né? Então a gente tem agora até o fim do ano, a gente não sabe como é que vai acontecer a questão talvez dessa mudança da obrigatoriedade agora, né? Mas até hoje está valendo, né? A partir de 1º ou 3 de agosto. E 2027 também está aí, né? Então são muitas mudanças que são necessárias para fazer em pouco espaço de tempo.
Como a gente complementando ali sobre o que o Vinícius comentou, sobre a obrigatoriedade do preenchimento, no comércio exterior, de forma muito simplista, a gente vai precisar que principalmente esses 4 documentos fiscais saiam com as informações de reforma tributária, já previstos e já promulgados ali por legislação. A DI a gente precisa que tenha a classificação tributária na informação, na descrição complementar do item. Essa classificação tributária ela precisa estar informada entre colchetes em alguma parte dessa descrição complementar do item. Na do INPE, ela precisa ser informada como um atributo do item da do INPE. Na nota fiscal é necessário que, já que nesse ano de 2026 a gente não tem recolhimento e a gente ainda não teve a atualização do layout da DANF, do PDF da nota fiscal, que as informações de reforma tributária saiam no XML, então IBS, CBS, classificação tributária, esses dados saiam no XML da nota fiscal. E a nota fiscal de serviço, principalmente uma grande mudança foi a migração para o Portal Nacional, onde ali as prefeituras, os municípios estão tendo que fazer essa transição de utilização do Portal Nacional. Tem ali um período ainda de alguns municípios, algumas prefeituras continuarem usando os sistemas próprios, mas a intenção é essa migração para o Portal Nacional, uma unificação de modelos de emissão de nota fiscal de serviço, e sim também já com as informações de reforma tributária, de classificação, de NBS, dos dados necessários para essa apuração. Tudo isso atrelado à necessidade de informação de reforma tributária nos documentos fiscais, vai de encontro à questão da apuração assistida. Como vai saber se tem direito a crédito, como vai saber se tem direito a débito, é porque todos os documentos fiscais dessa cadeia vão passar a ter essas informações, vão passar ali a ser lidos e considerados ali para essa questão da apuração. Por isso a necessidade de compatibilidade das informações entre os documentos vai ser rejeitado e vai ter verificação, está sendo previsto ali essas regras de validação de que um documento não pode vir com uma informação e o outro documento vir com outra não compatível. Então tem toda essa verificação, cruzamento de dados ali mais rígido, né, ali, mais rigoroso em relação à veracidade das informações nos documentos fiscais. Aqui entrando um pouquinho, depois dessa aula que a gente teve, eu sei que é muita informação, é muito dado, mas é bem um heads up para vocês verem que tá muito dinâmico, porém é algo que a gente não pode ficar postergando. Já tem que, quem não começou tem que começar para ontem já essa regularização para não ter impactos maiores na operação, tá? Um dos pontos muito importantes é ter sistemas que te ajudem com isso, que já estejam atualizados e trabalhando para essas atualizações, né? Então, aqui a gente traz um ponto que a Narvel hoje já trabalha com a reforma, muito em encontro do que o pessoal falou aqui, muito perto, né? Então, o Narvel ele já atende todas as novas que virão e as atuais solicitações da reforma tributária, tá? Não sei se Vinícius quer falar alguma parte da B-Comics também, né? Porque assim, a gente teve muitas perguntas já agradeço o pessoal, teve muitas perguntas, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente já tá dando uma selecionada aqui para mais ou menos tentar abranger todos os pontos, acho que dá até para uma segunda live de tanto questionamento que veio aqui, que é um assunto quente mesmo, né? Mas, Vinícius, não sei também se você quer falar uma parte um pouco da B-Comics, que tem bastante atuação na reforma, se você quiser também trazer um pouquinho para o pessoal aqui conhecer. Perfeito. Não, sim, quero sim, Caroline. Então, a gente da Bicomics aqui tem trabalhado muito forte em apoiar as empresas justamente na questão da avaliação desse impacto da reforma tributária, né? Impacto em caixa, impacto naquela alíquota média que eu comentei. A gente acaba apoiando as empresas nessa análise e definindo estratégias, né, muito pautadas e aliadas com o comércio exterior para a utilização de regimes especiais, né, que vão justamente ajudar as empresas a reduzir esse impacto da reforma tributária, né? Então, quando a gente fala da reforma tributária, remete-se a, não, é o tributário que está cuidando, mas eu diria assim, que na verdade a reforma tributária ela não é do tributário, ela é da empresa, e na empresa uma das peças importantes é a área de comércio exterior, né? Então, a área de comércio exterior, sim, tem que estar envolvida, né? Principalmente porque ela hoje na grande maioria das empresas, controla a questão dos regimes, né, especiais, seja o drawback, o write-off, que vão ser grandes ferramentas aí para
justamente reduzir esse impacto, garantir a competitividade da empresa, principalmente no comércio exterior. Então, aqui tem um ponto extremamente importante, que é fazer essa análise crítica, né? Até então, as empresas estão muito focadas na questão operacional, de geração de nota, né? Da emissão da nota, de contemplar aquelas informações que foram já comentadas anteriormente na nota fiscal, mas é necessário fazer uma análise mais ampliada, né, sobre a operação e como que a gente possa utilizar os regimes especiais aqui, né? Um outro ponto de destaque também que eu quero comentar com vocês aqui é justamente a questão da conformidade, né? A reforma tributária vai exigir efetivamente um compliance maior das empresas, né? A gente colocou ali até com relação à questão do OEA, né? Então, hoje, né, para alguns benefícios, é necessário que a empresa tenha o OEA. Então, esse é um ponto que a gente tem ajudado muitas empresas também a avaliar essa questão da conformidade dentro das suas operações, né? E, de novo, acho que aqui, para a gente gerar conformidade, né, eu acho que é um ponto legal aqui da Narvo, que já está preparada, né, para fazer toda esse tratamento da reforma tributária, que isso realmente vai ser extremamente importante, né? Eu acho que hoje a gente ter a parte de comércio exterior, né, sem ter um sistema ou desacoplado, não integrado ao RP, isso realmente vai ser um grande dificultador aí na reforma tributária, ok? Vamos para as perguntas, então? Vamos para as perguntas, então. Então, a primeira pergunta aqui que a gente vai fazer é: em relação ao regime de drawback e isenção, a partir de 2027 já inicia o novo formato? Apenas com isenção de II e AFRMM? Sim, é isso mesmo, tá? Então, a partir, né, de janeiro de 27, a modalidade de isenção passa a tratar somente o imposto de importação e a marinha mercante. Até porque, né, o PIS/COFINS ele vai ser extinto e essa modalidade de isenção não contempla o CBS e IBS. Então, aqui tem esse detalhe. Então, sim, passa a partir de janeiro contemplar somente o imposto de importação e a marinha mercante, tá? E um outro ponto, só para complementar, não sei se vai ter uma outra pergunta, mas com relação à modalidade de suspensão, né? O tratamento do CBS e IBS ele não é automático, é necessário que a empresa faça uma habilitação junto à Receita Federal e ao comitê gestor do IBS. Essa parte ainda ela não foi bem regulamentada, como vai ser essa habilitação, para que na modalidade de suspensão ou no RICOF possa haver justamente a suspensão do CBS e IBS, tá? Legal. Outra que, essa acho que engloba algumas perguntas aqui é: atualmente uso trading, o que mudaria para mim? Acho que a gente já comentou, né? Mas de falar de uma maneira mais sucinta, porque essa parte da trading levantou bastante questionamento aqui. Se vocês puderem também abrir mais um pouquinho. Uhum. Então, acho que o grande impacto ali que eu percebo é em referente ao benefício fiscal de ICMS, né? Que acho que até teve algumas perguntas também nesse sentido, né? Quanto à extinção do benefício, Exato. isso, os benefícios de todos os estados referente ao ICMS vão acabar porque a gente não vai ter mais ICMS, né? Então, futuramente, né? Aqui totalmente sem informação, mas se tiverem outras questões relativas a benefícios sobre os novos impostos, é algo futuro, né? Não se tem nada planejado quanto a isso. Então, o benefício, ele finaliza hoje, conforme o calendário que a gente tem, finaliza em dezembro de 2032. Esse é um grande impacto para a trade, né? E para toda a formulação ali também, a trade consegue seguir operando, fazendo importação para os seus clientes, agora aplicando a questão dos impostos, as classificações da reforma tributária, né? Então, depende muito dos cenários, né? Depende também do tipo de operação que ela está fazendo, se é uma importação por conta e ordem, se é para uma operação de venda que é de encomenda. Então, cada cenário ele precisa ser estudado à parte, mas a reforma tributária, de fato, vai afetar esses cenários, vai precisar ter a aplicação desses impostos e a classificação para entrar dentro desse novo modelo. É, mais uma pergunta aqui, também muito voltado para o EA. Para se beneficiar do Repetro, a empresa importadora será obrigada a ter o EA? Acho que para o início essa. É, não, legal. A gente acabou não comentando do Repetro, né, que é um regime destinado aqui principalmente às empresas de óleo e gás, né?
No primeiro momento, não, tá? Não tem essa obrigatoriedade de se ter o OEA para o Repetro. Isso não foi contemplado, tá? Tá bom. Outro aqui. Para empresas que não pretendem ter os benefícios, o EA também é obrigatório? Não, o OEA ele é recomendado, né? O OEA ele é recomendado. Então, assim, a empresa que hoje é certificada em OEA, ela tem vantagens dentro do processo da operação, na importação, canal verde. Então, assim, ela tem vantagens, né, por ser OEA. Ela não é obrigatório, né? Não vem nesse contexto de ser obrigatório se você não quer utilizar, por exemplo, alguns benefícios com relação à remessa com fim específico. Um outro ponto legal do OEA que foi implementado, que está para ser implementado, né, no desembaraço, as empresas que tiverem OEA no desembaraço, ela não precisa recolher no momento do desembaraço, ela pode recolher depois de 30 dias aquele tributo. Então, aqui a empresa consegue ganhar um tempo, né? Consegue ganhar um tempo, um caixa aqui, para poder pagar os impostos do desembaraço. Então, quem for OEA terá esse benefício também, que na verdade, quando você fizer a importação, né? Você não paga no desembaraço, você paga a posteriori, numa data do mês seguinte que venha a ser definido, tá? Então, essa também é uma vantagem do OEA. Então, eu diria assim, o OEA ele não é obrigatório, mas ele é recomendado. Acho que é interessante olhar e ver dentro do que ele traz de benefício, né? Se para a empresa esse benefício ele é atrativo ou não, tá? Legal. É, tem uma outra, acho que é um pouco no que você falou, que o Bernardo perguntou aqui, para pequenos fabricantes, né? Que não exportam diretamente. É, aqui, ó, também para pequenos comerciais e exportadoras. Imagino que ficará inviável se certificar no EA e também terão valores de venda menos competitivos que as outras empresas. O que você acha, Vinícius? Para pequenas empresas e fabricantes. Para pequenas empresas, né? Então, É, esse é um ponto, tá? Até existe uma grande discussão, né, com relação à reforma tributária, algumas coisas que foram colocadas aqui que assim, que nem se falou, né? Aí, assim, o investimento para se ter OEA, aí depende de empresa para empresa, que a empresa tem que fazer uma análise, né? A gente, com a Bicomex, por exemplo, faz essa consultoria para levar a empresa para uma certificação, né? Então, a gente pode fazer essa análise, depende do tamanho da empresa, da movimentação. Então, existe um custo, efetivamente, que a empresa vai ter que investir para ter essa certificação. O grande ponto é ver se esse custo, né, ele vai ter um retorno sobre todo o benefício que essa certificação vai trazer. Então, essa é uma análise mais ampliada que é necessário fazer para efetivamente ver, né, se a empresa faz sentido seguir para uma certificação OEA ou não, tá? E o ponto, assim, principal que eu colocaria aqui, Carolina, dentro desse contexto, né, que, na minha visão, ainda assim, a reforma tributária, em alguns pontos, tá? Ela vê, assim, ela traz algumas condicionamentos para você utilizar um determinado regime ou situação, né? E essas condições, hoje, elas são mais viáveis para médias e grandes empresas. E talvez pequenas empresas vão ter dificuldade de se habilitar, tá? De atender esses requisitos, essas condições para poder se utilizar o benefício. Então, esse é um ponto, assim, na minha percepção, eu achei que foi, talvez, generalizou-se muitas das regras, mas quando eu olho, né, para uma empresa menor, né, eu entendo que ela vai ter dificuldade para cumprir aquele requisito, aquela obrigatoriedade, tá? Dentro desse ponto, né, a própria Receita Federal e o Comitê Gestor, eles pediram para que as empresas e as associações avaliassem todo o regulamento que foi colocado, né, Decreto 12.955, a Resolução 6 do Comitê Gestor do IBS. Então, eles colocaram aqui para que as empresas avaliassem, né, e fizessem propostas de melhoria dentro desse cenário. Então, a gente também fez um trabalho muito forte de conversar com associações, né, das indústrias, do comércio, né, para que possam efetivamente propor melhorias, né, e assim, eu entendo que as entidades aqui tiveram um trabalho, né, bem proativo de correr atrás e fazer, né, justamente essa solicitação de melhoria dentro do que foi pautado, tá? Quando eu olho para todo esse decreto e a resolução que foi colocado, a minha percepção, né, mais pessoal, assim, que foi feito tudo muito rápido e aí
o texto não está tá um pouco confuso, né? Então, assim, a gente tem uma série de pontos aqui que podem remeter aqui à disputa jurídica sobre ter ou não o direito, né? Até um ponto a ser comentado aqui com relação a gente está falando do OEA, né? Então, assim, a remessa por fim específico, né, colocou como condicionante a empresa trade ou a empresa comercial exportadora ter o OEA, né? A Associação das Empresas Comerciais Exportadoras já entrou com um mandado aqui, né? Entrou com um processo justamente para derrubar essa condicionante, tá? Já teve um parecer favorável numa primeira instância. Então, aqui eu diria assim, nós ainda vamos ter uma série de pontos, né, que vão gerar dúvidas e talvez até ir para o jurídico mesmo, né, para debater, para poder derrubar algum desses condicionantes ou desses requisitos que realmente não fazem sentido, tá? Estão todos se acostumando ainda e criando, né, juntos, né? Então, eu vou aqui fazer a última pergunta, que essa a gente falou brevemente, mas é legal a gente também trazer para benefícios de ex-tarifário. Terá algum tipo de mudança? E o EA seria mais ideal para o EA seria o mais ideal para a liberação mais rápida da mercadoria? Sim, né, vou responder aqui do primeiro. A questão do OEA, sim, ela tem esse benefício, né, de ter uma liberação mais rápida da mercadoria, né, então, em determinados momentos você tem preferência por ser OEA, né, então esse é o ponto positivo, né. Com relação à questão do ex-tarifário, né, não impacta, a reforma tributária não impacta o ex-tarifário, né, então isso não tem uma ligação direta, até porque a reforma tributária trata só o imposto de importação, né, é uma exceção tarifária muito focada ao imposto de importação. Então não tem aí um impacto direto do ex-tarifário, ok? Legal. É, falta um minutinho, já vou agradecer a participação de todos. Obrigado pelas perguntas, obrigado por todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Já falo para vocês que a gente vai ter um próximo Narval Talks no dia 14/9, tá? Vai ser presencial, vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente do que a gente fez hoje, mas a gente vai mandar os convites para vocês. Novamente, obrigada e esperamos vocês no próximo Narval Talks. E também aqui está o nosso contato para vocês entrarem para poder falar do Narval, para poder falar de B-Comics, para poder tirar mais dúvidas, tá bom? Muito obrigada a todos, viu? E uma boa semana. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal. Valeu, Tchau. Obrigado, pessoal. pessoal.